A Klabin Segal, ela começou a trabalhar com drywall em 1998 e de lá para cá nós temos entregue 10 torres em drywall e estamos em construção com 6 torres. O que levou a gente à utilização do drywall, o primeiro fato como incorporadores, foi a questão de flexibilidade, né? A gente poder dar para o nosso cliente a flexibilidade de planta na ocasião da compra da unidade. Depois, durante a obra, isso traz toda uma organização e logística muito mais inteligente para a obra, né? Então isso faz com que as obras fiquem com um custo, se não igual, um pouco menor do que em alvenaria tradicional. Então essa logística que a obra traz, porque você trabalha com uma obra seca, então você não tem subindo alvenaria, a não ser as alvenarias externas, tudo que é interno você consegue trabalhar de uma forma muito mais organizada, né? Então, como obra, isso é uma grande vantagem. Depois, no pós-obra, a questão de manutenção. Tá? Isso é também uma vantagem muito grande, porque você evita a história do quebra-quebra, né? Quer dizer, você com um corte no drywall, você tem acesso à parede interna para poder resolver um problema de instalações hidráulicas, elétricas, ar-condicionado. Quer dizer, o que você tiver dentro da parede, você não passa a ter aquela história de marreta, ponteiro. Quer dizer, isso é uma grande vantagem do drywall. A outra é que a mão de obra para executar o drywall, ela é uma mão de obra muito mais especializada do que a de alvenaria, né? Então você precisa ter operários que tenham um nível melhor. Isso, com relação à obra, a obra fica mais limpa, fica mais organizada, mais ágil, você diminui entulho, você diminui desorganização, quer dizer, você tem uma série de vantagens que o drywall te traz. E para o cliente, quer dizer, além dele ter essa vantagem durante a questão da opção de planta que ele vai ter, né? A vantagem outra que ele tem é no futuro, né? Hoje a gente enxerga aqui na Klabin Segal que o cliente, a vida muda muito, né? O cliente, hoje ele está casado e tem 2 filhos, amanhã um dos filhos dele casou, saiu de casa, então ele tinha, por exemplo, um apartamento de 4 dormitórios e que ele pode ter a necessidade de aumentar a sala dele, porque já que o filho casou, ele não vai ter mais essa pessoa morando dentro de casa, ele fala assim, eu vou ampliar minha sala. Se fosse em alvenaria, ele vai pensar 2 vezes. E ao contrário, hoje é um casal que quer ter aí um apartamento de 170, 180 metros quadrados com 2 dormitórios e uma belíssima de uma sala. Aí ele, durante a vida, a família foi crescendo, ele vê a necessidade de compartimentar mais o apartamento. Para ele não ter que entrar com alvenaria, entrar com revestimento de massa, coisas que vão criar para ele um transtorno no dia a dia dele, ele ter que sair de casa para fazer essa reforma, não, ele vai, faz em drywall, quer dizer, ele consegue adequar a utilização do apartamento dele à necessidade, né? Quer dizer, utilizando o drywall para isso. No meu caso, no meu condomínio, eu tenho 204 apartamentos, só em 204 apartamentos de drywall, participo de assembleias e ninguém tem uma reclamação. Então, você percebe que não é, no meu caso, todo mundo aceita o drywall hoje. Então, eles amigos meus conversam, comentam, e eles acabam comprando em drywall. Um deles, nesses 3 anos, ele comprou um apartamento e é em drywall. E ele sabendo que eu morava no apartamento de drywall, ele ficou mais tranquilo em aceitar. As visitas que a gente tem, né, os amigos, parentes, quando vêm e não conhecem, eles ficam realmente, a primeira impressão, quando não vêm, eles ficam meio assustados. O que é um drywall, né? Porque a palavra já é uma palavra inglesa, então eles já não sabem o que é o drywall. Mas ao chegar e ver que um apartamento é um apartamento normal, comum, apartamento normal, não tem nada de desconforto, não tem nada que agrida a eles, poxa, eles ficam muito entusiasmados. Tá? E até pergunta quem que fez, da onde surgiu, se nós temos problema de acústica, a velha pergunta que todos fazem, a pergunta de acústica, se a minha filhinha, quando está dormindo, ela se assusta ou acorda quando tem visita, com barulho de visita. Não tem nada disso. É normal, um apartamento como um outro qualquer. Muito assustada, né? Porque eu pensei, nossa,
está acostumado a morar numa casa convencional, tal, de repente você muda, então acho que a mudança assusta um pouco, mas depois que tudo estava concluído, eu vi que era muito prático, rápido, não teve nenhum tipo de restrição e eu gostei muito, eu recomendo porque foi tudo que eu pensei em colocar no apartamento, não teve nenhum tipo de restrição, tanto quanto a decoração, colocação de